dentro dessa perspectiva de fazer a leitura do texto bíblico sob o ponto de vista cultural e histórico, e para não cometer erros ao fazer a extrapolação, ao trazer para uma análise crítica, você entende que Paulo ele era extremamente preconceituoso? Não, eu entendo que Paulo era um homem do seu tempo, ele era um judeu. E como judeu, ele trazia aquela carga cultural toda da maioria, né? A carga do seu povo, da sua cultura, que era uma sociedade extremamente opressora com relação à mulher, à criança, ao enfermo, não é? Sim. E tanto assim que já os profetas já haviam denunciado essa questão do desprezo deles por esses grupos, né? Os próprios profetas falaram que eles desprezavam as viúvas, desprezavam o estrangeiro, era um povo extremamente vaidoso da própria nacionalidade, então eles oprimiam e desprezavam o estrangeiro. Então isso está lá no texto. E Paulo, ele era judeu e ninguém foge da sua cultura. E ele estava ali num embate muito grande, porque a igreja estava numa mistura de pessoas. Pessoas assim, a igreja era muito plural. Era de um lado o judeu, preconceituoso, fechado, machista, opressor, e do outro lado o grego, os gregos, que eram totalmente libertários e um filtro moral assim muito até para os nossos dias, né? Quando a gente lê, a gente se assusta. Isso sob a perspectiva de uma cristã. Isso. Né? A gente tem que colocar as coisas no devido contexto também. Para nós hoje, século XXI, a gente olha, tem lá, a gente vê um texto grego e a gente sabe que o homossexualismo era normal entre eles, sim. A glutonaria, a bebedeira e outras coisas mais. E hoje, para nós, para o nosso padrão de moralidade, até para aquele que não é ligado, não é vinculado a uma comunidade de fé, até para ele é meio assustador, basta ele ser um pouco conservador, imagine na época. Agora, veja só que interessante, como é que pode tais hábitos andando em paralelo com o enorme avanço da filosofia que ali naquele lugar aconteceu. Então, eu prefiro focar o avanço da teologia, assim, essa coisa é minha, a essas questões culturais que hoje tanto nos chocam. Mas foi ali que aconteceu, que todas essas coisas aconteceram. Eu costumo falar que só poderia ser Paulo, enviado por Deus, entre aspas, só Paulo, um homem culto, que estudou aos pés de Gamaliel para ir para criar as primeiras igrejas na Grécia. Imagina se fosse um outro lá, ele ia ser execrado, trucidado. Justamente. E ele, então, tendo essa visão maravilhosa da pluralidade, da graça e tudo mais, ele tenta conciliar esses modelos, né, de cultura muito diferentes. Ele olha, ele se depara com essa ambiguidade toda e ele vai tentar acertar as coisas, né, aparar as arestas ali. Então, aí, eu imagino que as mulheres gregas, para a cabeça de Paulo, fossem um tanto quanto exageradas, ou autoritárias, ou barulhentas, ou escandalosas, ou sei lá como ele via. Então, ele vai dizer que as mulheres estejam caladas na igreja, e ele vai dizer, olha, o homem é o cabeça da mulher. Mas, quando ele fala sobre a submissão, e a gente vê o entorno do texto, né, todo o contexto, você vai ver que a submissão que Paulo está falando é uma submissão de autonegação de uma pessoa para outra. Ele está falando num contexto familiar. Ele fala da mulher, mas ele não fala só da submissão da mulher. Ele fala que o homem tem que amar a mulher a ponto de morrer, isso é autonegação. E que o filho tem que obedecer ao pai. A obediência o que é? Uma autonegação. Então, a autonegação está dentro de todo o capítulo. Jesuína, é fácil, né? Amar, assim, e o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. É fácil, né? E morrer por ela. Morrer por ela. E você escuta algum sermão sobre isso? Que o homem deve morrer? Não tem, né? Mas seria lindo uma pregação no sentido de que a busca da intimidade que você tanto fala com Deus, né? Eu acho tão interessante isso,
eu acho que deveria ser pontuado o tempo todo dentro das igrejas, essa busca de Sim, intimidade com Deus. sim. Eu vivo e acredito nessa perspectiva. Uma pregação falando dessa entrega do marido para a esposa, com essa extensão da intimidade com Deus, ela é revolucionária e transformadora. Eu acho que deveria ser pontuado sempre, mas não é o foco. Eu acho que não, a gente não está fugindo do Agora, assunto, não. Mas voltando só um pouquinho à sua pergunta, a, a questão da minha forma de enxergar, de conviver com esse lado feminista, com essas ideias feministas e conciliar isso com com os meus padrões, né, de mulher cristã e tudo mais, é muito tranquilo, porque nós temos condições de separar textos na Bíblia em que as mulheres lideraram, em que as mulheres se colocaram, apenas eles não são enfatizados nas igrejas. Por quê? Porque o nosso modelo é um modelo fundamentalista estadunidense. Então, é um modelo conservador. Enfatiza-se o lado patriarcal do texto, porque o patriarcalismo ele está no texto bíblico e ele está em todas as culturas, em todas entre todos os povos, o patriarcalismo está lá muito firmado, né, muito plantado. existe uma teologia feminina estruturada? Existe uma teologia feminista estruturada, muitas escritoras, muita obra escrita, muitas mulheres que se destacam. A principal delas é a Ivone Gebara, uma ex-freira, que começou com essas ideias, começou a se envolver, a procurar olhar no texto bíblico um outro ângulo, né, que não era muito visto, muito percebido, e ela então ela propõe uma nova exegese do texto bíblico, um novo olhar, uma interpretação em que você coloque a mulher não naquele sentido de submissa, né? Que você tire essa ideia hierarquizada que você tem entre o homem e a mulher, mas que você coloque a mulher na situação de dignidade que a Bíblia coloca. A Bíblia dignifica a mulher. Muitas personagens que nós conhecemos foram muito dignificadas. Por exemplo, nós falamos que Jesus teve discípulos e não falamos que ele teve discípulas. Mas Lucas diz, as mulheres que seguiam a Jesus. Ora, se seguiam é porque largavam casa, largavam tudo e seguiam a Jesus. Estavam com ele nas suas andanças. Isso não é uma inferência? Em que sentido? É uma interpretação contaminada pela minha perspectiva. É uma provocação que eu estou fazendo para você. Será que não está indo um pouco além do texto? Eu não estou falando que não existia, estou até curioso e vou reler, porque é bem interessante. Mas pode ser uma inferência, né? O texto é claro, né? Mulheres que seguiam a Jesus. Mas assim, não é patrocinavam nominado, né? ainda. E que patrocinavam ainda, porque elas seguiam a Jesus e colaboravam na obra dele com seus bens, diz o texto de Lucas. Uhum. Com seus bens, eram mulheres da alta sociedade que seguiam a Jesus. Você é a favor de mulher pastorear igrejas? Sou. Eu acho que todas as atividades que o homem realiza, a mulher também pode realizar. Uhum. Sem nenhuma restrição. E isso, a não ser suponho eu, nem sei, alguma profissão que demande esforço físico, que ela não suporte. Sim. Não sei. Sim, né? Dentro da instituição ou das instituições por onde você transitou como teóloga, você sofreu resistência por defender esse ponto de vista? Esse meu ponto de vista, eu não... Em relação ao pastorado. Na verdade, como essa situação das pastoras chegou no debate do
da nossa denominação há pouco tempo. Eu estava ainda trabalhando na Faculdade Teológica em Campinas, quando chegou, e a nossa igreja em Campinas era um povo mais aberto um pouco, e tínhamos ali aquele diálogo com a faculdade. Então, não teve problema nenhum. Muitos amigos, havia um círculo grande de pessoas ali em Campinas que eram a favor do ministério, que são ainda a favor do ministério feminino. Então, não houve choque. Agora, a minha liderança em igreja, eu sentia certa resistência de algumas pessoas por onde eu passava. Principalmente no púlpito. Até hoje, né, nós temos pastores que não dão púlpitos para as mulheres. Não sei se você sabe. Eu acho assim tão... Algumas questões do feminismo, o feminicídio, assim, eu fico pensando, uma pessoa para matar alguém porque essa pessoa não o quer mais, na minha cabeça não entra isso. Para mim era assim, assunto já resolvido, e não é. E conversar mais um pouquinho sobre o segundo sexo. Eu confesso que eu não li ainda, já li muitos comentários, já li sobre a perspectiva, li sobre ela quando ela escreveu, a Simone de Beauvoir, e o que me chamou bastante atenção no primeiro contato que nós tivemos, foi pelo WhatsApp, conversando sobre esse bate-papo, foi a extensão da pesquisa dela, ter varrido a história ao longo do tempo e vários espaços territoriais diferentes para buscar a opressão da mulher, para poder sistematizar e trazer uma proposta nova. Agora, ela teve contato, inclusive, nas palestras que ela fez pelo mundo, ela teve contato com mulheres, e depois essas mulheres escreviam cartas para ela, agradecendo por ela ter escrito aquele livro, por ela ter produzido aquele texto. É uma história, assim, fabulosa mesmo, da Simone de Beauvoir. Ela não escreveu o livro com o intuito de ser uma ativista. Ela escreveu o livro para pensar a situação da mulher. Mas, no fim, repete isso aí que eu achei interessante. Ela não escreveu para ser uma ativista. Ela não escreveu o livro para ser uma ativista dessa causa feminista. O objetivo dela era, como filósofa, pensar o papel da mulher na sociedade. É isso que é o objetivo dela no livro do Segundo Sexo. No entanto, esse livro fez tanto sucesso que, depois de alguns anos, né, de publicado, ela vai ser chamada, e ela chegou a participar até na França de passeata, manifestação mesmo feminista, né? Ele estava à frente de uma manifestação. Ela acabou se tornando um nome da resistência, né, machista. Mas não era esse o objetivo dela. O objetivo dela era pensar, e isso ela faz com muita propriedade. Pensar o papel da mulher e pensar as razões dessa submissão. Ela dizia, por que a mulher é oprimida? Ela inicia o livro levantando esse questionamento. Por quê? E por que passam os séculos, passa o tempo, passam as gerações, e em todos os lugares do mundo ela continua sendo oprimida? Por que mudanças acontecem, mas nesse sentido as coisas não mudam? E a mulher sempre foi e sempre será oprimida. Por quê?